Galera, tudo bem? Espero que esteja muito bem. Então, aqui nós vamos para a aula, né? Que temos no livro ali que fala sobre o pontilhismo e o impressionismo, tá? Então, o pontilhismo e o impressionismo, eles surgem em datas bem próximas, porque, na verdade, o pontilhismo é uma vertente do impressionismo, ou seja, o pontilhismo, ele vem junto com essas novas tendências que tinham na pintura. Aqui tem uma obra que é bem famosa, né, que é toda feita de pontinho. Essa obra ela tem quase 3 metros por 2, então ela é uma obra muito grande, toda feita em pontinhos. Mas o que a gente pode aprender, né, com essa obra? Primeiro a questão ótica, né? Os pontinhos eles eram colocados bem próximos, bem juntinho, com cores diferentes. Quando a gente olha bem pertinho, a gente consegue enxergar, né, os pontinhos todos separados com cores diferenciadas. Quando a gente observa de longe, a gente percebe que essas cores elas vão se mesclando, vão se juntando. Então, ela faz uma ilusão ótica também com a questão da cor. Aqui tem uma outra obra, essa que aparece no livro, inclusive, né, que é essa dos banhistas. E outra coisa que é interessante é que os pontinhos, quando eles queriam fazer um tom mais claro, eles colocavam os pontinhos mais longe um do outro. Em locais onde eles queriam escurecer, os pontinhos são bem juntinhos e com várias cores escuras. Aqui, então, eu aproximei bem para mostrar mais ou menos como é que é. Claro que aqui não dá para ver tão bem, né? Porque por mais que eu pegasse obras boas na internet, ainda assim, essas obras elas ficam um pouco desconfiguradas. Mas dá para a gente ter uma noção como é que eram esses pontinhos. A gente consegue perceber, né, que tem cores de verde mais escuro e de verde mais clarinho. E que eles são colocados tão juntinho que tem horas que a gente não percebe direito, né, onde começa um e termina o outro. Aqui a gente fala um pouquinho do impressionismo. Essa aqui é uma obra bem famosa do Monet, né, do Claude Monet. O impressionismo ele tinha, né, como base essa questão da pintura em locais abertos, né? Então, os artistas, eles gostavam muito de pintar em locais abertos. Nem todos, mas a grande maioria se preocupava muito com o efeito da luz. Como é que estava naquele exato momento, né, a questão da luz. Então, às vezes, os artistas chegavam a pintar o mesmo local, várias vezes, em horários diferentes do dia. Só para a gente conseguir entender, né, como é que era esse processo, né, da luz. Outra coisa que é interessante é que a pincelada era mais rápida, até porque eles queriam pegar aquele momento exato, né? Como é que estava naquele instante. Então, vocês vão perceber que as pinceladas são bem mais rápidas. Aqui tem uma outra obra, né? Do artista Renoir. Esse artista, ele se preocupava em pintar as grandes multidões. Então, novamente, a gente tem uma questão, né, do momento exato, né, do que está acontecendo, mas imaginem, né, pintar um monte de gente numa festa. Então, teria que ser muito rápido também. Esse movimento também teve influência da fotografia, né? A fotografia era algo rápido, né? Então, o impressionismo, ele também vem com essa questão de fazer, de capturar aquele momento. Essa obra aqui foi a obra que deu nome, na verdade, ao movimento impressionista. Ela estava exposta, né? E aí vários críticos chegaram e falaram assim, ridicularizaram, né, o título da obra que dizia Impressão Nascer do Sol. Eles, nossa, os impressionistas. No início eles acharam meio chato, assim, né? Nossa, por que ele foi falar assim e tal? Mas depois eles se acostumaram com aquilo e resolveram colocar como nome realmente do movimento artístico, tá? Então veio de uma crítica de algo que não era tão interessante, mas depois eles resolveram deixar, né? Resolveram gostar ali. E aí vem assim, e no Brasil? O que estava acontecendo? Aqui tem um mapinha, né, do Brasil e na Europa. Então, o que a gente pode pensar? Aqui no Brasil, em 1808, né, vamos começar daqui então, veio a família real para o Brasil. Quando eles se mudam para o Rio de Janeiro,
o que acontece? O Rio de Janeiro teve que se reorganizar, né? Lá em 1822, por ali. E se reorganizar significava ter as coisas que eram necessárias, tá? Para aquele momento. Por exemplo, eles queriam igrejas dentro dos padrões do que eles eram acostumados, o comércio teve que se adaptar, até porque quando a gente fala de família real, a gente está falando de um grupo de aproximadamente 500 pessoas. Ou seja, já aumentava bastante o número de pessoas no Rio de Janeiro naquela época. Junto com isso, eles também resolveram trazer a questão da arte. Eles fundaram a Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro e resolveram criar algo que é chamado de Missão Artística Francesa, aonde eles trouxeram artistas, né, da Europa para ensinar os artistas daqui, né, a pintarem dentro do que eles falam da pintura acadêmica, ou seja, do que era ensinado nas academias da Europa, né? E aí aqui no Brasil surge, né, o movimento impressionista muito depois, porque eles tinham influência das pinturas europeias, mas essa influência era da pintura acadêmica, não ainda, né, do movimento impressionista. O movimento impressionista foi um pouquinho depois que eles começaram a entrar, né, dessa questão. Aqui tem dois artistas, né, que fizeram parte do movimento impressionista, e aí são anos depois, tá? Mas dá para a gente perceber um pouquinho aqui, né, algumas características, pincelada rápida, preocupação com a luz, né, essas coisas que eram próprias do impressionismo. E aí, gente, fica uma tarefinha para vocês, né, tarefinha que depois eu vou avaliar, inclusive, né, então façam com bastante cuidado, ali tá pedindo para que vocês observem, que se sentem em um local confortável. Desse ponto de vista, observe uma paisagem, um objeto, uma cena em especial, aonde tem a luz, ou seja, o ideal para vocês, já que estamos em quarentena, é observar a partir da janela, em horários diferentes, tá? Para tentar captar, e aí é necessário que vocês pintem, porque se vocês estão captando a luz, vocês estão pensando, né, na diferença em relação à luz e sombra, né, claridades e tudo mais, então é necessário que vocês vão para uma janela, por exemplo, tem que ser olhar para o ar livre, tá? Vocês vão fazer o mesmo desenho 3 vezes, assim como os impressionistas. Pode ser horário diferente no mesmo dia, pode ser dias diferentes, por exemplo, um dia que tem um sol, outro dia que está chovendo e outro dia mais perto da noite. Vocês vão perceber que tem uma diferença em relação à sombra, em relação à incidência de luz, né? E a coloração em geral. E um grande beijo para vocês, né? E qualquer dúvida, né? Entrar em contato, mas acredito que seja bem tranquilo para fazer essa atividade. Um grande beijo, até a próxima aula.